Olá a todos, nós estamos aqui começando mais um episódio da Barão Podcast e hoje nós temos apresentando o podcast duas alunas do curso de Publicidade e Propaganda, a Kailane Moraes, do primeiro semestre de Publicidade, e a Emily Evelyn, do quinto semestre de Publicidade. Né? O propósito do podcast é trazer profissionais da própria Barão, do corpo da Barão, para poder discutir assuntos que são pertinentes para o cotidiano e para ajudar a gente a mostrar um pouquinho mais do que é produzido aqui dentro. Né? Não é isso, Kailane? É isso mesmo. Olá a todos, é um prazer estar aqui, um prazer te conhecer. Eu queria que a senhora se apresentasse para nós e também deixar um assunto aqui que a gente também vai falar sobre cinema e Oscar ao mesmo tempo. Legal. Tudo bem, Kailane? Obrigada pelo convite, professor Rodolfo, Evelyn também. Bom, eu sou a professora Belisa Figueiró, sou professora aqui do Centro Universitário Barão de Mauá desde 2019. Eu leciono nos cursos de jornalismo, produção audiovisual e design gráfico. A minha formação é em jornalismo. Depois do mestrado eu fui para a área de imagem e som, né, que é como a Universidade Federal de São Carlos denomina esse curso, que está relacionado a cinema e audiovisual. E o meu doutorado também foi feito lá, na UFSCar, mas no programa de pós-graduação em Ciência, Tecnologia e Sociedade. Belisa, uma das coisas que nos chamou a atenção e que as alunas até se empolgaram bastante para te convidar, para conversar, é um pouco sobre a sua dedicação de pesquisa em relação ao cinema, né? Um pouco em relação ao cinema, a relação entre o Brasil e a França no meio cinematográfico de produção, né? E eu acho que você também tem uma pesquisa relacionada a isso, tanto no mestrado ou no doutorado, não é isso? Sim, no mestrado especialmente. Que eu fui pesquisar até que ponto o coprodutor francês era decisivo ou não para a inserção do cinema brasileiro, não só na Europa, mas especialmente na França, né? E quando a gente fala de coprodução, a gente está falando de uma obra cinematográfica que é feita entre 2 ou mais países, né? Então, o brasileiro ele pode ser o sócio majoritário ou minoritário, assim como o francês, né? Um exemplo muito recente, aí já pegando um gancho também com o Oscar, é o Agente Secreto. O Agente Secreto é uma coprodução entre Brasil, França, Alemanha e Holanda, né? No ano passado nós tivemos também o Ainda Estou Aqui, que foi o nosso grande vencedor com o filme na categoria de melhor filme internacional no Oscar, e também era uma coprodução entre Brasil e França. Então isso significa que cada um desses países vai entrar com uma parte tanto da produção, né, as responsabilidades artísticas, técnicas, e também com a parte de financiamento do filme. Então, quanto mais a gente tem países entrando nessa produção, significa que ele poderá ter um orçamento maior. Então, se o filme inicialmente, se ele fosse só brasileiro, ele custaria 5 milhões de reais, se ele vira uma coprodução internacional, ele pode pensar em um orçamento maior, de 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões, além de ter o apoio internacional quando a gente fala de elenco, quando a gente fala de pós-produção, porque quando a gente fala também nessa coprodução entre Brasil e França, a parte francesa, além do financiamento, acaba sendo também na pós-produção. E a pós-produção é aquela etapa, depois que o filme já foi filmado, ele vai ser editado, ele vai ter os efeitos especiais, vai ter dublagem, ruídos de som, enfim, toda a parte, né, de edição e montagem, mixagem, colorização também, vai ser feita geralmente na França. Então, isso acaba trazendo uma ideia de padronização, a gente pode pensar assim, ou então algo mais relacionado com as tendências da tecnologia ligadas ao mercado internacional, coisa que talvez a gente não conseguisse se fosse apenas brasileiro. Claro, também vai gerar um destaque maior, né? Sim, consequentemente. Com certeza. O coprodutor, né, francês, ele vai fazer com que esse filme circule muito mais facilmente no mercado internacional. Então, é por meio do coprodutor francês que esse filme brasileiro, esse produtor brasileiro, esse diretor, vai ter acesso muito mais facilmente aos curadores dos festivais, né? Como o próprio Festival de Cannes, que é o maior festival de cinema do mundo, e os filmes acabam estreando nesse festival, e aí sim chegando ao Oscar no ano seguinte, ou ao Festival de Berlim, ou ao Festival de Veneza. Então, essa circulação acaba acontecendo muito mais facilmente se a gente tem esse parceiro francês ou de outro país europeu que vai fazer com que esse filme também lá na frente seja apresentado para os agentes de vendas, que são aquelas pessoas que vão comprar esse filme e também distribuir esse filme, né, levar até os distribuidores dos mais diferentes países.
não só na Europa, mas aí a gente começa a falar de mercado relacionado aos Estados Unidos, à Ásia, né, à África também, por que não? Então, quanto mais a gente tem essas relações internacionais desde a etapa da produção, mais a gente consegue ter essa circulação posterior no mercado internacional como um todo. A gente queria entender de onde que veio esse desejo sobre o cinema francês, porque o seu currículo traz muito disso, assim, da cinematografia francesa, e a gente queria entender de onde que surgiu essa vontade, esse desejo e admiração que dá pra ver que você tem. Sim, bastante com relação ao cinema francês, mas especialmente entre as relações entre Brasil e França, que, na verdade, extrapola o próprio cinema, né? O Brasil e a França têm uma relação desde a época colonial, né? Já, enfim, em outras áreas, em outras artes, inclusive. Mas desde o começo do século XX, a gente começa a ver uma aproximação e um interesse mútuo entre os dois países. E a partir do pós-guerra, ali, né, 1945, 46, que se começa a ter em cada um dos países uma aproximação maior para a realização de filmes em comum. Então, de lá para cá, né, todas as décadas, a gente tem muitos filmes brasileiros realizados em coprodução com a França. E uma questão assim, que foi decisiva para a minha decisão entre por que estudar com a França e não com a Espanha ou com a Alemanha, por exemplo, ou mesmo com Portugal, que é o país que mais coproduz filmes com o Brasil historicamente, é porque a França tem dados que só eles têm. Então, assim, eles conseguem sistematizar essas informações desde 1946. Quando foi criado o Centro Nacional de Cinematografia Francesa. Então, os franceses, eles são, assim, muito preocupados com estatísticas, eles têm dados sobre bilheteria de filmes brasileiros na França, e essa informação nem a nossa autoridade cinematográfica, que é a Ancine, ela não sabe, né? Por exemplo, se a gente perguntar para a Ancine quantos espectadores fez o Agente Secreto no mundo, ela não vai saber. Então, a gente tem que ir atrás de cada um dos países que tem esses dados para poder coletar isso. Fiquei curiosa, tem alguma razão da França ter mais dados em relação a essa questão histórica? Eles têm dados com relação a todos os setores. Então, já é uma política pública institucionalizada há muitas décadas, né? Desde essa época do pós-guerra, como eu estou, né, já falando um tempinho aqui. Mas, então, eles estão sempre buscando esses dados como suporte para novas políticas públicas e para manutenção de políticas públicas. Então, o Estado francês ele tem essa preocupação muito com o coletivo, ao contrário de Estados Unidos, por exemplo. A gente pode pensar que não, os Estados Unidos vai ter esses dados também. Na verdade, não, porque lá eles não têm nada muito centralizado, né? Uma ideia muito mais liberal de que cada produtor acaba cuidando do seu espaço, só que na França tem essa força muito forte do Estado centralizador, que vem, claro, da questão do imperialismo, né, da própria França de séculos atrás. Então, vem dessa ideia de centralização da informação e dos dados. E o mais interessante é que esse imperialismo também acaba sendo interessante para eles conseguirem chegar aos outros países, né? O soft power francês, que a gente fala, ele é muito mais antigo do que a própria ideia de soft power, né? Que é aquela ideia de levar a cultura francesa, levar a língua francesa para o mundo. As alianças francesas surgiram em várias partes do mundo desde o século XVI, né? Século XVIII e etc. E eles tinham que ter uma forma de justificar a necessidade, né, de conseguir, e também as informações, quantos francófonos teriam no mundo, né? Então, essa necessidade de trazer os dados para justificar essas políticas, ela é muito antiga na França. Então, se a gente quer saber dados do Brasil no território francês, a gente consegue por meio da França e não consegue por meio da Ancine. Muito legal. Aproveitando esse tema, falando sobre cinema internacional, quando a gente fala sobre cinema, principalmente na Europa, todo mundo fala, nossa, que chique. Se alguém fala, tipo, eu vou ver um filme francês, a pessoa, nossa. Tem esse estigma do cinema internacional. O que a gente queria debater um pouco com você é como que é criado esse estigma em relação ao filme brasileiro, que normalmente as pessoas têm um pouco de desconexão, assim, que às vezes a gente acaba chamando de viralatismo, né? O estigma de vira-lata, e às vezes é opinião. E trazendo essa questão do cinema internacional, como que você enxerga que, em grande parte da população brasileira, vê, tipo, o cinema internacional como uma coisa, tipo, nossa,
uau, e o cinema brasileiro vê, tipo, Isso na verdade foi uma ideia construída, né? Isso veio lá dos Estados Unidos, primeiro da França, sim, porque a França foi... O cinema surgiu na França, né? No finalzinho do século XIX, lá em 1895, com os irmãos Lumière, né? E outros, Georges Méliès também. Então, a França foi a primeira nessa ideia de imperialismo e soft power que quis difundir o cinema francês pelo mundo. Mas, rapidamente, né, isso também foi capturado, digamos assim, pelos Estados Unidos. Então, eles vieram para cá, trouxeram as suas distribuidoras, as suas salas de cinema, e o cinema americano entrou com muita força no Brasil. Então, desde o começo do século XX, se entende que o cinema bom seria o cinema internacional. Internacional, leia-se, no primeiro momento, francês, e no segundo momento, americano. Então, isso, na verdade, foi construído dentro de uma ideia de imaginário, mas muito mais por conta de uma questão de mercado também. Porque o que se tem até hoje, se a gente for pensar nas salas de cinema, é um predomínio de cinema americano. A gente vai nos shoppings, né, de Ribeirão Preto, por exemplo, e o que, né, mais se vê são filmes desses lugares. Então, não é propriamente que o cinema brasileiro não seja bom, né, mas sim que se construiu historicamente uma percepção de que a maior oferta de filmes que se tem para ver é americana, né? E, na verdade, o cinema brasileiro, quando a gente vai lá para fora, quando a gente vai para a Europa, especialmente, ou a França, então, claro, tem aquela questão do exótico, né, que para eles pega muito também, eles acabam querendo conhecer filmes e produções de vários lugares do mundo, e não só do Brasil também. E eles apoiam muito nessa ideia da coprodução, é porque eles querem descobrir os talentos em cada um desses lugares. No último Oscar, por exemplo, a gente teve filmes do Irã, filmes da Tunísia, concorrendo junto com o Brasil na categoria de melhor filme internacional, e todos eles têm coprodução com a França. Todos. Todos que estavam concorrendo com o Brasil ali, né? Então, a França, ela predomina nesse sentido e ela tem esse interesse pelo outro, né? Pelos filmes de outros lugares do mundo, inclusive o brasileiro, né? Então, essa ideia de que o cinema brasileiro não é bom, ela remonta, né, desde o começo do século XX, ficou muito forte também até mais ou menos os anos 80, 90, mas eu diria que nas últimas décadas isso vem melhorando um pouco, né? A gente tem mais filmes brasileiros sendo produzidos, mais filmes brasileiros chegando às salas de cinema, e isso principalmente desde o ano de 2011, quando a gente teve o Fundo Setorial do Audiovisual, que é um fundo que fomenta a produção do cinema brasileiro. Muito mais filmes chegaram às salas. É por conta disso também que a gente está chegando aos festivais, estamos chegando ao Oscar, porque esse caminho ele está sendo construído já desde 2001, com a criação da própria Agência Nacional do Cinema, Ancine, e as políticas públicas que efetivamente fizeram mais sucesso, enfim, que impactaram de fato na realização de novas obras, foi essa do Fundo Setorial do Audiovisual, desde 2011. Então, a gente também com políticas públicas internacionais, fomentando mais coproduções, e com isso, como eu disse, a gente começa a ter uma circulação internacional não só de obras, mas também de talentos brasileiros que estão indo trabalhar lá fora. Então, começa a colocar o Brasil num mapa que antes era praticamente invisível, né? Não que a gente não tivesse filmes bons no passado. Nos anos 60, por exemplo, nós tivemos o Cinema Novo, né? O cinema que tinha obras de Glauber Rocha, Cacá Diegues, Nelson Pereira dos Santos, que também foi uma onda muito importante do cinema e que circulou muito bem pelos festivais, mas que ainda não alcançava o Oscar, né? Então, esse estigma de até hoje não tínhamos um Oscar, né? Pensando em 2025, era muito por conta disso. A gente ficava num circuito muito fechado de festivais. E a partir de agora a gente consegue quebrar um pouco, né, essa barreira, furar essa bolha e conseguir competir de igual para igual. Mas isso vem muito por conta de políticas cinematográficas que o governo brasileiro assumiu desde o começo dos anos 2000. Nesse comecinho da história do cinema brasileiro, a gente tinha as chanchadas. E elas eram muito criticadas por ser muito superficial, não ter um conceito. E hoje a gente vê que grande parte da crítica do cinema, assim, dentro do senso comum, é que os filmes são muito, entre aspas, bestas, assim. O pessoal sempre cita, tipo, Minha Mãe é uma Peça, cinema no Brasil é só Minha Mãe é uma Peça, Clô. E essa é a grande maioria das justificativas dentro dessa crítica de que cinema brasileiro não presta. Você acha que tem uma ligação das chanchadas e o que o pessoal antigamente achava com hoje? Eu acho que isso vem de um certo elitismo também, porque na época as chanchadas eram muito vistas, né? A população brasileira ia em massa para assistir Oscarito, né?
e, enfim, e outros personagens, né, outros atores da época. Então, a grande massa da população brasileira gostava das chanchadas. Então, quem passou essa ideia de que a chanchada não era boa, era uma crítica muito restrita, né? Semelhante ao que a gente vê, né, nos filmes atuais, assim, quando Exato. tem essa pegada. As comédias de Paulo Gustavo, tanto que o Paulo Gustavo virou lei, né? Aham. Foi uma homenagem a ele, porque ele é um grande ator brasileiro. Então, como a gente estava falando, aí, relacionado aos filmes de hoje, a gente consegue ver que continua existindo um elitismo muito grande. Então, os filmes de grande bilheteria hoje são as comédias. Então, a população brasileira tem interesse pelo filme brasileiro, ela vai assistir, mas é uma parte da crítica que realmente acaba torcendo o nariz, digamos assim, né? Mas, ao mesmo tempo, são os filmes que levam, né, o cinema brasileiro para grandes patamares de bilheteria, concorrendo com os blockbusters, né, que a gente chama, que são os arrasa quarteirão, dos filmes americanos. Mas quando a gente olha para o acesso, e eu sempre vou voltar para esse ponto, porque o mercado é muito importante para a gente analisar como que funciona toda essa dinâmica. As pessoas, né, que querem ver um filme mais experimental ou mais artístico, como os franceses, como os alemães, como os italianos, espanhóis, portugueses, né, que seja, acabam tendo acesso só nas capitais. E quando a gente vem aqui para o interior, a grande parte desses filmes não estão disponíveis para a população. Então, existe um desconhecimento da população sobre o que é esse filme artístico, né? Uhum. E elas acabam tendo um pouco mais, né, de acesso quando a gente vai para as plataformas digitais. Aí sim, por isso que a gente entende por que a Netflix faz tanto sucesso no Brasil, Globoplay, etc. Porque é a forma que a gente tem de conseguir assistir o que não está no cinema, né, o que não chega, e ao mesmo tempo fazer com que essa pluralidade seja um pouco melhor, né? Embora não seja ainda o ideal, mas a gente consegue ter acesso a produções que talvez não chegariam nunca, né, às salas de cinema. E entrando agora um pouco no assunto do agente secreto, muita gente criticou porque não entendeu, porque ficou confuso. E eu queria entrar também nessa era de vídeos curtos agora, como Reels, TikTok. Isso influencia muito na hora de assistir um filme? Ainda mais a nossa geração jovem que gosta muito de vídeos rápidos o tempo todo, tela aparecendo, tiro. Como que a senhora vê essa? Eu vejo que a nova geração não tem tanta paciência, digamos assim, para assistir um filme de 2 horas e meia, como é o caso do Agente Secreto, né? Mas, ao mesmo tempo, essa construção do roteiro feita com muitos assuntos e não linear, né, a gente pode falar, também foi pensada para vocês, né? Também foi pensada para essa nova geração, que foi a que mais gostou do filme. Por incrível que pareça, as gerações que gostaram mais no ano passado de Ainda Estou Aqui, também não gostaram tanto do Agente Secreto. Então, o roteiro fica, né, é uma questão que a gente pode discutir durante horas. Eu, particularmente, acredito que o roteiro é uma das grandes questões mesmo do filme, porque ele aborda muitos assuntos, ele não aprofunda nenhum deles, e aí chega o final e a gente não sabe praticamente o que aconteceu com o personagem principal, só aparece rapidamente ali uma informação de que ele teria sido morto pelos agentes da ditadura militar, e depois aparece o filho. Então, tem algumas questões ali que, de fato, a gente poderia discutir em termos de linguagem, além de narrativa, e etc. Mas, ao mesmo tempo, é um filme que dialogou muito bem com as novas gerações. Então, e de diferentes estados, né? Então, não foi só no Recife, por exemplo, onde ele foi feito, mas em Porto Alegre também ele foi muito bem aceito, em São Paulo, né? Então, é um filme que circulou bem, digamos assim, entre os jovens. Mas, ao mesmo tempo, também ele não fez tanta bilheteria quanto Ainda Estou Aqui. Ainda Estou Aqui chegou a 5.600.000 espectadores. O Ainda Estou Aqui, o Agente Secreto foi metade disso. Então, e também já chegou na Netflix e tem notícias de que ele já superou essa marca no streaming. Então, tem muita gente assistindo o filme em casa porque também não teve acesso a ele na sua cidade, né? A gente viu muitas críticas em relação ao filme do Agente Secreto. E eu acho que fez muito sentido o que você falou. Achei super interessante quando você citou que esses filmes que são mais artísticos, elaborados, não são entregues, assim, não tem tanta acessibilidade. Acessibilidade não. Acesso, Não né? tem tanto acesso. Sim. E faz um pouco de sentido, porque você pega um filme como Agente Secreto, que é mais elaborado, tem uma questão mais conceitual, e aí você coloca ele num lugar internacional e abre margem para todo mundo falar sobre. Uhum. E as pessoas que não estão habituadas com esse tipo de filme, causa essa estranheza. Exato. E
a gente tava vendo uma crítica que teve há uns 2 dias atrás, nessa semana, da CNN, falando que o Agente Secreto era um dos filmes mais enganadores do mundo assim, do Da ano. safra do ano. Uhum. E eu queria saber a sua opinião em relação a isso. Lá eles abordam que foi enganador principalmente pelo fato de falar que era Agente Secreto o nome do filme, e aí você ficar esperando Agente Secreto e não ter. E o filme também não é tão linear assim. Uhum. Então você acaba meio que, entre aspas, como eles falam, enganando o público a partir do título dele. Uhum. O agente secreto, na verdade, é sempre o agente secreto do Estado que dizimou, né, muita gente. Muita gente desapareceu durante a ditadura por conta dessas pessoas que a gente não sabia quem matava quem. Muita gente foi morta Pela perna cabeluda. pela perna cabeluda, em tese, né, mas era uma forma de se contar aquilo sem dizer que foi a ditadura, porque senão eles seriam censurados na época. Então, acho que sim, acho que você tem razão quando você fala que falta repertório para o público para conseguir entender e captar um pouco essas chaves, com certeza. E aí entraria, né, a necessidade de outras políticas para fortalecer essa chegada dos filmes até a população. Mas olhando para o mercado internacional de novo, né, esse cenário internacional, o filme foi vendido para muitos países, mais de 50 países. E ele está fazendo um público bom em vários lugares. Tanto que recebeu o prêmio no Festival de Cannes, né, prêmio de melhor direção, prêmio da crítica, melhor ator para Wagner Moura, chegou aos 5, né, mais bem avaliados, né, e na categoria de melhor filme internacional do Oscar, concorreu a melhor filme no Oscar, enfim, e melhor direção de elenco. Então, internacionalmente, ele está sendo bem visto um pouco pelo exotismo, né, a gente não pode esquecer isso, que acaba sendo algo que nunca foi dito, nunca foi contado, muito menos daquela forma. Então, a narrativa dele, que tanto causou estranheza dentro do Brasil, foi um dos motivos que encantou o público internacional, e a crítica também. Porque ele é diferente, né? E o público internacional, principalmente os críticos e os festivais, buscam o que é diferente. Embora exista uma tendência, né, de tempos em tempos, de quais filmes serão mais privilegiados do que outros, o diferente é o que conta, eles não querem mais do mesmo, né? Tem que ter ou uma história diferente, ou uma linguagem diferente, ou atores diferentes, e é isso que vende. É isso que faz com que o filme circule. Embora a gente sempre vai ter essa dicotomia, assim, entre o mercado brasileiro e o mercado internacional. Talvez a gente possa pensar que o Ainda Estou Aqui no ano passado conseguiu uma confluência de fatores que não teve esse ano. Que conseguiu, né, fazer com que muitas pessoas no Brasil gostassem do filme, assim como lá fora, né? E ele acabou ganhando o Oscar também por conta disso, né? Então, e ele acaba sendo, né, um filme mais melodramático, com um roteiro super linear, contando a história de uma família. Então, a gente pode falar que o Ainda Estou Aqui é um filme mais universal do que o Agente Secreto. Mas ainda assim, o Agente Secreto ele foi num ponto diferente que, se ele tivesse seguido a mesma receita, digamos assim, do filme anterior, né, do Walter Salles, talvez ele não tivesse chegado até lá, né? Então, para você chegar, né, e galgar novos caminhos, você tem que procurar ser diferente, ter o diferencial. Senão, você vai ficar entre os 20, mas não vai chegar entre os 5, né? Pensando como o diretor, roteirista do Agente Secreto, como você enxerga esse papel de fazer um filme que a maioria da população brasileira não está habituada a assistir, assim? Como você enxerga o que move essas pessoas a fazerem o que eles acreditam dentro de um cenário que não é tão favorável assim, principalmente considerando o cenário político? Isso é uma questão bem interessante. E eu acho que o fato de ter a coprodução com a França explica bastante. Porque a própria produtora brasileira e a esposa do diretor, né, a Émilie Lesclos, ela fez a ponte com o mercado internacional. E o Kleber Mendonça Filho, ele fez o filme, claro, pensando no Brasil, né, querendo alcançar os jovens brasileiros, têm essa perspectiva, mas eu acho que, em primeiro lugar, ele pensou nos festivais. Ele pensou que existe esse caminho lá fora que ele poderia percorrer para conseguir alcançar o público brasileiro. Isso sim eu poderia fazer uma ponte com o viralatismo que você chama, né? Porque a gente ainda precisa, infelizmente, de uma validação internacional para que o filme faça sucesso aqui dentro. Então, sabendo disso, esse diretor ele pensou, então se eu conseguir levar o filme para muitos lugares, para muitos festivais, ele vai chegar com uma outra chancela aqui dentro. Ele vai chegar como o filme que ganhou o prêmio no Festival de Cannes, o filme que concorreu ao Oscar, e aí todo mundo vai ter curiosidade para assistir.
Então, a gente ainda precisa, pelo menos, de uma validação internacional, né? A gente que eu digo a grande população, para se motivar a ver um filme brasileiro, né? Na maior parte dos casos. Mas justamente por isso, porque falta esse acesso. Se a gente tivesse esse hábito, como a gente tem com as novelas, né? A novela brasileira é muito assistida até hoje. As séries brasileiras estão fazendo muito sucesso. Então, inclusive, recentemente, uma série brasileira na Netflix está vendendo super bem, está passando muito bem no mundo todo. Então, os filmes ainda têm essa resistência de ter que sair de casa, levar o filme, enfim, para mais lugares, e aí precisa ter uma motivação a mais para que essas pessoas saiam de casa para pagar por esse filme. Então, essa motivação seria essa premiação internacional. Faz muito sentido e é bem arriscado, né? É sempre um risco. Jogar pro cinema internacional, esperando que desse jeito chegue na população. Sim. Mas cinema é risco. Para isso Desde tem o a primeiro gente momento. olhar de uma forma diferente. Aham. E para os projetos futuros, em relação ao cinema brasileiro, como que a senhora vê o mercado? Não vai ser mais como foi nos últimos 2 anos, né? Porque a gente tem uma certa interrupção dessas produções, né? A gente não tem um fluxo tão permanente assim de recursos disponíveis, embora isso tenha melhorado bastante nos últimos anos, mas tivemos uma interrupção, especialmente na pandemia, com o último governo também, né? Sim. Então, isso prejudicou bastante o andamento das produções e um filme demora muito para ser feito no Brasil. Às vezes, um filme leva 10 anos para ficar pronto, né? Então, e a gente já consegue ver, por exemplo, pelo Festival de Cannes desse ano. Já saiu a primeira leva, né, de filmes selecionados, não temos nenhum brasileiro. Então, isso já demonstra que vai ser um pouco mais difícil para o ano que vem. Mas eu não perco as esperanças, porque como as nossas coproduções estão aumentando cada vez mais, essa relação do Brasil com parceiros, né, de outros países tende a aumentar cada vez mais. Então, em algum momento, a gente vai ter, de novo, essa onda brasileira, só não vai ser no ano que vem. Então, eu não acredito que a gente vai ter, infelizmente, um concorrente em 2027, mas quem sabe em 28, em 29. Então, acaba sendo algo cíclico, né? A gente não tem algo realmente linear quando a gente fala da história do cinema brasileiro. Perfeito. Muito bom. Belisa, a gente quer agradecer. Eu que Por ter agradeço, aceitado o meninas. convite. Obrigada, foi Obrigada. ótimo. O assunto foi muito bom, gostaria de fazer mais um monte de perguntas, mas tivesse- infelizmente não tem como. Sim. E é isso, vou passar a palavra pra Kai. Muito obrigada, sempre incrível, ainda mais que eu tô começando agora. E espero que a gente possa fazer outro podcast com ela pra gente debater muito mais. Muito Legal. obrigada. Muito bom. Obrigada, meninas. Obrigada pelo convite. Até a próxima. Até!